Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Bibliologia, capítulo 1, Bibliologia e Revelação das Escrituras. E é com grande alegria e temor diante da palavra de Deus que iniciamos este estudo sobre Bibliologia, o ramo da teologia sistemática que trata das Escrituras Sagradas. O nosso propósito é mais do que acadêmico, é espiritual e devocional. Ao conhecermos melhor a origem, a natureza, a autoridade e a revelação das Escrituras, seremos conduzidos a uma vida mais sólida na fé, mais firme na doutrina e mais próxima da vontade de Deus. Vivemos em tempos em que a verdade tem sido relativizada e a palavra de Deus muitas vezes deixada de lado. Contudo, como servos de Cristo, temos o dever de conhecer profundamente aquilo que cremos, para que possamos ensinar com autoridade, viver com convicção e defender com sabedoria. Estudar a bibliologia é retornar à fonte de tudo, a revelação divina registrada de forma infalível nas Escrituras. Vamos então mergulhar nesse conhecimento consciente de que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Prepare seu coração e sua mente, que este estudo seja não apenas informativo, mas transformador. Que sejamos como os bereanos, examinando as Escrituras com zelo e discernimento. Boa aula a todos. Tópico 1: Bibliologia. Neste ponto, introduzimos o estudo da bibliologia, que é o campo da teologia sistemática que trata da origem, inspiração, autoridade, conteúdo e propósito das Escrituras Sagradas. Estudar bibliologia é essencial porque a Bíblia é a base de toda a nossa fé e prática cristã. A doutrina das Escrituras ocupa lugar de destaque, pois dela fluem todas as demais verdades teológicas. É por meio da Bíblia que Deus se revela à humanidade, revelando sua vontade, caráter e plano redentor. Compreender bibliologia é, portanto, reconhecer a importância da palavra de Deus como fonte única e final de autoridade espiritual. O nosso estudo se dividirá em duas partes. Primeiro, a bibliologia em si e, em seguida, a revelação das Escrituras. Em ambos os casos, buscaremos seguir um caminho claro e didático, respeitando o conteúdo original e promovendo uma compreensão profunda e fiel. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e edificação espiritual. Bibliologia é o ramo da teologia sistemática que estuda a Bíblia como a revelação especial de Deus ao homem. Trata de sua origem divina, sua composição, inspiração, autoridade e finalidade. A palavra bibliologia vem do grego biblion, livro, elogia, estudo ou tratado. Ou seja, trata-se do estudo sistemático e teológico da Bíblia Sagrada. Esse estudo não é meramente intelectual, mas espiritual. Ele parte da premissa de que a Bíblia é a palavra viva de Deus, infalível e suficiente para conduzir o ser humano à salvação e à vida piedosa. Conhecer a bibliologia é essencial para todo cristão que deseja fundamentar sua fé em verdades sólidas e bem compreendida. É nesse campo que aprendemos como Deus revelou sua vontade, como inspirou homens santos para escreverem as Escrituras e como sua palavra mantém viva e eficaz até os dias de hoje. Caráter e natureza das Escrituras. As Escrituras Sagradas possuem um caráter divino e uma natureza singular. Elas são infalíveis, inerrantes e autoritativas. Isso significa que tudo o que está contido na Bíblia é verdadeiro, digno de confiança e normativo para a fé e a prática cristã. Sua infalibilidade decorre do fato de que foram inspiradas por Deus, que é perfeito. A inerrância afirma que a Bíblia, em seus manuscritos originais, está isenta de erro.
e sua autoridade está no fato de que Deus mesmo é o seu autor. Além disso, a Bíblia é suficiente, clara e necessária. Ela revela quem é Deus, qual é o seu plano para a humanidade e como devemos viver. Diferente de qualquer outro livro, as Escrituras são vivas e eficazes, penetrando no mais profundo do ser humano, discernindo intenções e transformando vidas. O seu caráter divino exige de nós reverência, estudo diligente e obediência sincera.
A revelação geral é o modo pelo qual Deus se dá a conhecer a todas as pessoas em todos os lugares de forma universal e contínua. Ela ocorre por meio da natureza, da criação e da consciência humana. Ao observar o universo, a ordem, a beleza e a complexidade da criação, o ser humano pode perceber a existência de um Criador poderoso e sábio. A revelação geral também atua no coração humano por meio da consciência, onde Deus imprime uma noção básica do certo e do errado. No entanto, embora revele aspectos do caráter divino, essa revelação não é suficiente para conduzir à salvação, pois não apresenta o plano redentor de Deus. Seu propósito é tornar todos inexcusáveis diante de Deus, pois todos receberam algum conhecimento sobre ele. Assim, a revelação geral testemunha sobre a existência de Deus, mas aponta para a necessidade de uma revelação mais específica e salvadora. Revelação geral, meios utilizados por Deus. Deus utiliza 3 meios principais na revelação geral: a criação, a história e consciência humana. A criação revela a glória de Deus, o céu, a terra, os astros e toda a natureza manifestam o seu poder e majestade. Os Salmos 19 afirma que os céus declaram a glória de Deus. A história também é um meio revelador, pois nela se percebe a atuação divina nos rumos das nações e eventos do mundo. Mesmo sem a Bíblia, é possível ver a providência divina operando no tempo. A consciência, por sua vez, é o lugar onde Deus escreve sua lei moral, ainda que obscurecida pelo pecado, ela dá ao ser humano noções básicas de justiça e culpa. Esses meios não comunicam salvação, mas servem para despertar no homem um senso de responsabilidade diante de Deus. Eles são silenciosos, mas eficazes em testificar a presença e o caráter do Criador. Apesar de sua importância, a revelação geral apresenta sérias limitações. Primeiro, ela não comunica o plano da salvação nem revela Jesus Cristo como o Salvador. Por ser indireta e não verbal, ela pode ser mal interpretada ou ignorada. Além disso, o pecado afetou profundamente a capacidade humana de perceber e interpretar corretamente os sinais de Deus na natureza e na consciência. Isso significa que, sem o auxílio da revelação especial, o ser humano tende a distorcer ou rejeitar o conhecimento de Deus. Outro fator limitante é que a revelação geral não conduz à regeneração nem fornece autoridade suficiente para a doutrina. Ela não oferece respostas completas sobre o propósito da vida, a origem do mal ou o destino eterno do homem. Por isso é necessário uma revelação mais clara, direta e salvadora. A revelação especial. Assim, a revelação geral prepara o terreno, mas não substitui a mensagem das Escrituras. A revelação especial é a manifestação direta e específica de Deus a determinadas pessoas em tempos e contextos específicos, com o objetivo de comunicar verdades espirituais e redentoras. Diferente da revelação geral, ela é verbal, proposicional e progressiva. Deus fala de forma clara, transmitindo suas palavras, mandamentos, promessas e propósitos. Essa revelação se deu por meio de profetas, visões, sonhos, sinais, milagres e de modo culminante na encarnação de Jesus Cristo. A revelação especial é registrada nas Sagradas Escrituras, que contém a plena vontade de Deus para a humanidade. É por meio dessa revelação que conhecemos o plano da salvação, o caráter de Deus, o caminho da fé e a esperança da vida eterna. A revelação especial é, portanto, fundamental para a fé cristã,
pois ela conduz ao conhecimento de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e oferece os princípios eternos para a vida espiritual do ser humano. Deus utilizou diversas formas para realizar a revelação especial ao longo da história. Entre elas estão as teofanias, onde ele se manifestou visivelmente como na sarça ardente ou na coluna de fogo. Também falou por meio de sonhos e visões, como fez com José no Egito e com os profetas no Antigo Testamento. A revelação também se deu através de anjos, como no anúncio do nascimento de Jesus. Além disso, Deus falou diretamente com homens santos como Moisés no Monte Sinai. A forma mais elevada e completa dessa revelação foi Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que revelou perfeitamente o Pai. Finalmente, Deus registrou essa revelação nas Escrituras por meio da inspiração do Espírito Santo. Cada uma dessas formas foi utilizada com o propósito de transmitir verdades eternas, confirmar promessas e preparar o coração do homem para crer, obedecer e se relacionar com Deus de forma íntima e verdadeira. Jesus Cristo é a expressão máxima e definitiva da revelação especial de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, conforme João capítulo 1, versículo 14. Em Cristo, Deus se tornou plenamente visível e acessível. Todas as outras formas de revelação encontram sua plenitude e cumprimento na pessoa e obra de Jesus. Ele revelou o Pai não apenas com palavras, mas com sua vida, caráter, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição. Através de Cristo, conhecemos o amor, a justiça, a santidade e a misericórdia de Deus em perfeita harmonia. Em Hebreus 1, declara que Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Portanto, conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Sua revelação é insuperável e definitiva. Ele é o centro das Escrituras, o cumprimento da profecia e a chave para compreender toda a revelação divina. Jesus é a verdade encarnada, a luz que ilumina todo homem. A inspiração das Escrituras é o processo pelo qual Deus guiou os autores humanos para escreverem exatamente o que ele desejava comunicar, sem erro ou distorção. É o meio pelo qual a revelação especial foi registrada de forma fiel e permanente. O texto de 2 Timóteo 3,16 afirma que toda a Escritura é devidamente inspirada, indicando que a Bíblia não é fruto de invenção humana, mas do sopro divino. A inspiração foi verbal e plenária, ou seja, envolveu cada palavra e todo o conteúdo bíblico. Os escritos mantiveram sua personalidade, estilo e contexto, mas foram dirigidos pelo Espírito Santo para escreverem a verdade de Deus. Assim, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, e essa inspiração garante a autoridade e a confiabilidade das Escrituras, tornando-as a única regra infalível de fé e prática. Sem inspiração, não haveria revelação escrita confiável nem base sólida para a teologia cristã. Revelação e inspiração, diferenças. Embora estejam intimamente ligadas, revelação e inspiração são conceitos distintos. Revelação refere-se ao ato de Deus se dar a conhecer ao homem, comunicando verdades antes ocultas. Já a inspiração é o meio pelo qual essa revelação foi registrada por escrito. Em outras palavras, revelação é o conteúdo, inspiração é o método de registro. Por exemplo, quando Deus revelou sua vontade a um profeta, isso foi revelação. Quando esse profeta escreveu sob direção divina o que recebeu, isso foi inspiração.
A revelação pode ocorrer sem ser registrado, mas a inspiração garante que o que foi revelado esteja divinamente documentado nas Sagradas Escrituras. A revelação é mais ampla, abrangendo eventos, palavras, ações e manifestações de Deus. Já a inspiração está restrita à produção do texto bíblico, assegurando que o registro da revelação seja fiel, inerrante e autoritativo. Ambas são essenciais para garantir que a Bíblia seja de fato a palavra de Deus. A revelação progressiva é o princípio de que Deus se revelou de forma gradual ao longo da história, revelando mais e mais de sua vontade, caráter e plano redentor em diferentes períodos e contextos. Esse processo culminou em Jesus Cristo, a revelação plena e final de Deus à humanidade. No Antigo Testamento, Deus revelou verdades fundamentais sobre a criação, o pecado, a lei, o juízo e a promessa de redenção. No Novo Testamento, essas promessas se cumprem com a vinda do Messias, a formação da igreja e a esperança escatológica. A revelação progressiva não significa que as partes anteriores da Bíblia eram falsas ou inferiores, mas que eram parciais, preparatórias para a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Esse conceito nos ajuda a entender a unidade e o desenvolvimento das Escrituras, mostrando como Deus revelou sua verdade de maneira pedagógica, respeitando o tempo, a cultura e a maturidade espiritual do povo. A revelação escrita é o ponto culminante da comunicação divina com a humanidade. A Bíblia, composta por 66 livros inspirados, é o registro fiel, completo e suficiente da revelação de Deus. Por meio dela, temos acesso à vontade divina de maneira objetiva, permanente e universal. Diferente de outras formas de revelação que foram orais ou visuais, a Bíblia permanece como testemunho inalterável da verdade divina. A revelação escrita oferece segurança, pois impede que a mensagem de Deus se perca ou seja adulterada com o tempo. É por isso que a Escritura é chamada de regra da fé e prática. Ela é superior a sonhos, visões e experiências subjetivas, pois foi testada, autenticada e preservada por Deus ao longo dos séculos. Ao estudarmos a Bíblia, não estamos apenas tendo um livro sagrado, mas ouvindo a própria voz de Deus. Portanto, devemos abordá-la com reverência, estudo diligente e obediência fiel. A finalidade da revelação divina é tornar conhecido o plano eterno de Deus para a salvação da humanidade, glorificando a Ele próprio e conduzindo o ser humano a um relacionamento pessoal e redentor com o Criador. Deus se revelou para que pudéssemos conhecê-lo, adorá-lo, obedecê-lo e viver segundo sua vontade. Sem essa revelação, permaneceríamos nas trevas espirituais, ignorando a verdade sobre nossa origem, propósito e destino. A revelação visa instruir, corrigir, consolar, encorajar e transformar o homem à imagem de Cristo. Ela não é um fim em si mesma, mas um meio para levar-nos a Deus. Toda a revelação culminando em Jesus e registrada nas Escrituras tem o propósito de nos fazer sábios para a salvação e preparados para toda boa obra. É por meio da revelação que conhecemos o amor de Deus, o pecado humano, a graça salvadora e a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. A autoridade da revelação escrita está firmemente fundamentada em sua origem divina. A Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, possui autoridade absoluta sobre todas as áreas da vida humana, fé, moral, conduta e culto. Essa autoridade não vem de instituições humanas, tradições ou sentimentos, mas do próprio Deus que falou e inspirou as Escrituras. Por isso, ela deve ser aceita como
com plena submissão e obediência. Nenhuma outra fonte, nem revelações modernas, nem experiências místicas pode se sobrepor ou contradizer o que está registrado na Bíblia. O cristão que deseja viver de forma íntegra e fiel deve estar sujeito à autoridade das Escrituras. Elas são o padrão pelo qual todas as doutrinas devem ser avaliadas, todos os comportamentos julgados e todas as decisões fundamentadas. Concluímos este estudo reafirmando que a revelação de Deus é central e essencial à fé cristã. Sem a iniciativa divina de se comunicar conosco, jamais conheceríamos o caminho da salvação. A revelação geral testifica sobre Deus a toda a humanidade, enquanto a revelação especial nos conduz à verdade plena, revelada em Jesus Cristo e registrada nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é o ponto de encontro entre Deus e o homem, o livro da revelação escrita que deve ser lido, estudado e vivido. Todo o fundamento da teologia, da vida devocional, do ministério cristão e da esperança eterna repousa na revelação de Deus. Somos chamados não apenas a conhecer essa revelação, mas a responder-a com fé, obediência e adoração. Que este estudo desperte em nós um zelo renovado pela palavra e nos conduza a uma caminhada mais firme e frutífera com o nosso Senhor, que continua a falar por meio das Sagradas Escrituras. Chegamos ao fim deste primeiro capítulo do nosso estudo em Bibliologia e é com gratidão no coração que encerramos esta etapa tão rica e edificante. Refletimos profundamente sobre a natureza das Escrituras e a forma como Deus escolheu se revelar ao ser humano de modo geral por meio da criação e da consciência, e de maneira especial através da sua palavra viva, culminando em Cristo Jesus. É impossível sair deste estudo da mesma forma como entramos. O conhecimento que adquirimos não é apenas teórico, mas essencial para a vida cristã prática. A Bíblia é mais que um livro sagrado, é o testemunho vivo de Deus que fala, que age, que salva. Ela é a nossa fonte de autoridade, sabedoria e direção em meio a um mundo confuso e corrompido. A revelação de Deus não é silenciosa, ela ressoa em cada página das Escrituras, clamando ao nosso coração por arrependimento, fé e comunhão. O estudo da revelação nos leva à reverência, ao temor do Senhor e a uma consciência maior de nossa responsabilidade com o conhecimento recebido. Que esta jornada de aprendizado continue em seu coração, levando você a mergulhar cada vez mais fundo na palavra de Deus, a ensinar com fidelidade, a viver com santidade e a defender a verdade com ousadia e amor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti com reverência e gratidão. Obrigado por Tua palavra santa, viva e eficaz. Obrigado porque Tu não permaneceste em silêncio, mas Te revelaste a nós por meio da criação, da consciência e, acima de tudo, por meio da Tua palavra escrita e da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Aleluia! Te louvamos porque és um Deus que fala, que age, que se revela ao coração do homem para conduzir à salvação. Louvamos-te porque, mesmo sendo pecadores, tu nos amaste primeiro e abriste nossos olhos para vermos a tua verdade. Senhor, ajuda-nos a valorizar a tua revelação como o maior tesouro que temos. Dá-nos fome e sede da tua palavra, ensina-nos a lê-la com devoção, estudá-la com diligência e praticá-la com obediência. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade, como prometeste. Livra-nos de engano, da dureza de coração e da superficialidade.
que nossa vida esteja firmada sobre a rocha das Escrituras e que sejamos instrumentos fiéis do teu reino neste mundo. Usa-nos para ensinar outros, para proclamar a verdade, para consolar os abatidos e corrigir com mansidão os que se desviam. Senhor, guarda-nos na tua palavra até o fim, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho e alimento diário para a nossa alma. Em tudo isso queremos dar glórias ao teu nome, oramos com fé em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.